Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para estudarmos os conteúdos da disciplina de Sociologia. Já chegamos na nossa aula 6 e hoje nós vamos dar continuidade à temática que foi trabalhada na aula 5. De modo geral, o ponto mais importante neste momento agora é nós estudarmos acerca da relação entre a política e a globalização. Até porque hoje é muito importante destacarmos que a autonomia e a hegemonia de certos países demanda também uma compreensão da globalização ao redor do mundo e essa divisão entre países ricos e pobres. Então, a primeira coisa que eu queria chamar a atenção aqui no nosso material é esta imagem aqui bem interessante, né, de uma pomba com um colete à prova de balas e com uma mira apontada para ela. E aqui entra um tema, né, um assunto que eu acho bem interessante, não é? Quando se trata de pensarmos a globalização, temos que pensar também como é que os países se organizam do ponto de vista da manutenção da paz no mundo todo. Vale lembrar que hoje nós temos no mundo a ONU, que de certa maneira tenta ser um órgão regulamentador e orientador das relações internacionais. Então, por isso é tão importante esta imagem emblemática aqui desta pomba com um colete à prova de bala e uma mira destinada para ela. Então, é bem interessante esse aspecto aqui. Então, assim, o ponto mais importante é a gente trabalhar, afinal de contas, o que significa globalização. Mais uma vez aparece para nós aqui uma definição bem importante de Anthony Giddens. Então, globalização, segundo ele, é a intensificação de relações sociais mundiais que ligam localidades distantes de modo que acontecimentos locais são influenciados por eventos ocorridos a muitas milhas de distância e vice-versa. Então, o que seria, em linhas gerais, essa ideia da globalização? Basta lembrar, afinal de contas, em que medida a ação em um determinado país hoje impacta no redor do mundo. Podemos pensar rapidamente, então, aqui duas coisas que o texto vai apontar. A questão das epidemias, e nós tivemos, então, infelizmente, a influência da Covid ao redor do mundo, o impacto disso, tanto quanto o impacto econômico da guerra entre Ucrânia e Rússia hoje. Só que o que é interessante que a gente pensar agora nesse texto é que a história da globalização ela começa graças à invenção de certos meios de transporte. Então, primeiramente, não é a chegada dos europeus às Américas. Então, graças à invenção das navegações, dos barcos, dos navios, foi possível fazer justamente esta experiência da viagem ao redor do mundo, ao redor do planeta, e a partir daí, então, existe um impacto e uma confluência entre culturas. Esse é um primeiro elemento interessante. Então, seja lá a descoberta e a invenção... Descoberta não, né? Mais do que tudo, a invenção do navio e do barco como um primeiro aspecto de globalização e de expansão territorial e de impacto da relação entre certas culturas. E hoje, claro, nós temos os aviões. E mais do que tudo, hoje a globalização ela se dá de forma ampla, no sentido de que eu não preciso sair de casa para sentir o efeito da globalização. Basta ligar a TV ou então ter acesso à internet. Então, esse é um aspecto bem interessante para a gente pensar aqui. Então, no primeiro momento, né, basta a gente lembrar rapidamente aqui que hoje, por exemplo, na produção de certos produtos, existe uma relação global. Aqui o texto vai falar fortemente dessa ideia de que a roupa que nós usamos hoje, não é? Ela, de certa maneira, pode ser pensada, desenhada, projetada nos Estados Unidos, produzida na Ásia, mais fortemente na China, mas com matérias-primas que vêm da África. E, de certa maneira, essa é uma ideia muito interessante no sistema de produção. Basta vocês darem uma olhada com muita rapidez sobre a diferença entre toyotismo e fordismo. O sistema Toyota de produção é marcado pela ideia de que nem todo produto que é fabricado pela Toyota é originário da mesma localidade, do mesmo local. Nem tudo é originário da mesma localidade. O Japão, vocês sabem muito bem, é um país muito pequeno, é uma ilha muito pequena, e por isso justamente boa parte dos produtos que são produzidos pela Toyota, por exemplo, lá no início, né? Hoje, claro, nós temos um sistema muito mais amplo disso, onde cada país, né, onde a Toyota está, também tem as suas próprias montadoras. Só que, de um modo geral, os produtos da Toyota, no primeiro momento, não eram todos originários do Japão. Havia também produtos produzidos externamente. Então, a gente pode pensar, por exemplo, na questão do pneu, nós podemos pensar até mesmo na ideia do motor, na ideia no sistema de câmbio. Então, tudo isso também designa essa ideia de globalização. A Toyota se torna, então, uma montadora e não exatamente uma única produtora como no Fordismo, onde era muito forte no Fordismo a ideia de uma concentração total, monopólio total da produção das coisas.
Né? Aqui é bem interessante esse quadro, a gente acabou de falar sobre a internet. Basta a gente ver então que esse quadro é de 2014, então aí tem praticamente 8 anos, né? 9 anos agora, praticamente. E a gente vai perceber justamente que nesse período, o Brasil, por exemplo, não tinha um número muito alto de pessoas que usavam a internet, muito diferente de hoje, certamente, né? Então nós tínhamos aqui uma média no amarelo de 40 a 59 pessoas dentro de 100 pessoas que usavam a internet. Hoje, claro, é muito maior. Então basta ver justamente aqui os pontos em vermelho, né? Canadá, Estados Unidos, nós temos a Europa de um modo geral e também a Austrália, não é? E a Nova Zelândia aqui mais abaixo. Então, nesse caso, é muito interessante perceber o quanto que o uso da internet mostra esse efeito da globalização. Muito bem, acho que esse é um conceito muito importante. Entretanto, aqui o texto vai destacar os efeitos deletérios, os efeitos negativos da globalização, mostrando que, em certa medida, aqui vai ter um ponto muito forte, que é como é que a coisa é produzida no mundo. As coisas são produzidas no mundo, né? Então, nesse caso, é muito interessante perceber que as leis trabalhistas, elas diferem muito de um local para o outro. E aqui vai impactar bastante na economia. Então, por mais que no Brasil, por exemplo, nós tenhamos muitos direitos trabalhistas, e ainda falta muita coisa, é muito mais barato produzir na China, é muito mais barato produzir em Taiwan, porque lá os direitos trabalhistas e as horas de trabalho são muito maiores do que aqui no Brasil. Então, nesse sentido, é muito interessante perceber que existe sempre um dilema entre a economia, a globalização e os direitos sociais. Então, esse é um ponto bem interessante que o texto vai apontar aqui nesse aspecto, né? Então, nesse caso, né, é bem interessante perceber, por exemplo, a questão dos problemas globais, que apesar dessas diferenças de riqueza entre os países, vai impactar fortemente naquilo que a gente vai considerar hoje como sustentabilidade. Então, a gente pode pensar rapidamente aqui, né? O efeito estufa hoje não é causado apenas no Brasil ou nos Estados Unidos, mas esses países, quando não preservam a natureza, quando não cuidam do meio ambiente, impactam globalmente nesse efeito. Então, aqui é um problema bem interessante. Primeiramente, a sustentabilidade, o meio ambiente, nesse caso, né? Até mesmo a questão do tráfico de drogas e as máfias ao redor do planeta. Então, isso significa dizer, por exemplo, né, de que, por mais que os estados sejam independentes, há problemas que são realmente globais, internacionais e que afetam a todos. E que se não houver uma preocupação severa, séria com relação a isso, efetivamente os problemas são sentidos por todos, mas muito mais pelos mais pobres. Então esse é um ponto bem interessante que o texto destaca aqui, né? Então nesse sentido é muito interessante notar, não é? No final das contas, aqui existe um exemplo bem interessante, né? Desse impacto na saúde, por exemplo, né? Que a gente viu agora com a pandemia. E que isso é consequência também das invenções que tentaram facilitar a vida humana. Então, na mesma medida em que favorece, fortalece e melhora a vida humana, também traz problemas novos que até então não haviam, né? Então, isso é um ponto bem interessante. Então, nesse caso aqui, nós teremos aqui um primeiro exemplo de uma preocupação internacional a partir de uma governança global. O que seria isso, então? Né? Governança global é o problema em que estados diferentes, além de movimentos e instituições internacionais, negociam e criam instituições e regras globais para regulamentar as relações entre eles. Então, o primeiro sistema que tentou estabelecer isso na Europa foi o sistema de Westfália, na Alemanha, que tentava preconizar, segundo David Held, 5 pontos, então, que nós vamos colocar aqui rapidamente, né? O mundo consiste de estados soberanos que não reconhecem uma autoridade global maior do que eles. Não existiria um estado global, não existiria um governo mundial, né? Existem governos de países, de estados. A cada estado cabem as funções de fazer leis, aplicá-las e julgar disputas dentro do seu território. O direito internacional tem como objetivo garantir algumas regras mínimas de coexistência entre os estados, e as divergências entre os estados serão resolvidas, na grande maioria das vezes, pela força. A prioridade do sistema é colocar apenas um mínimo de restrições para a liberdade de cada estado fazer o que bem entender. Qual foi o grande dilema de tudo isso? Né? Que no fim das contas, essas 5 premissas, essas 5 regras, não deram conta de realmente respeitar a dignidade da pessoa humana, que foi o grande problema vivido durante as 2 guerras. Né? Então esse é um dilema interessantíssimo que aparece aí. E justamente visto que o sistema de Westfália era muito fraco, foi necessário então criar um sistema um pouco mais organizado e um pouco mais forte, como é a ideia da ONU.
Então tem aqui justamente a importância da Assembleia Geral, do Conselho de Segurança, das instituições ligadas à ONU, como a OMS, né, como a OMC também, né, a Organização Mundial da Saúde e a Organização Mundial do Comércio. Então, o que é mais importante agora a gente destacar? Aqui existem mais 5 pontos, eu não vou ler aqui então, que enfatizam quais são as características mais importantes da ONU na questão da dissolução ou de diminuição dos conflitos mundiais. Por si só, muitas vezes ela não tem força para resolver esses problemas, mas a presença e a existência dela é fundamental para que se evite piores coisas ainda, piores danos à sociedade mundial de modo geral, né? Aqui é muito importante, então, o texto vai explicar, o Unicef, o OMS, como eu falei para vocês, o OMC, né? É muito importante, sugiro como filme, que ainda deve estar disponível no Netflix, a história do Sérgio Vieira de Mello, um brasileiro carioca, que trabalhou muito tempo na ONU, infelizmente veio a falecer no atentado terrorista, e ele tem uma história muito bonita de vida, que mostra justamente esse esforço para realmente dirimir os problemas mundiais. Durante muito tempo, ele também foi coordenador da reorganização do Timor-Leste, para que esse país então pudesse voltar a ter uma vida um pouco mais organizada depois de tantos conflitos. Então o nome do filme se chama Sérgio. É bem fácil de achar, é bem fácil de encontrar no Netflix. Então aqui, de modo geral, aqui é bem interessante destacar esse problema aqui também, mas eu vou deixar um pouco mais para que vocês possam ler com calma. O mais importante também é perceber que, a partir desse problema da globalização, existe um problema que eu acho bem legal pensar, que é o enfraquecimento do Estado. Porque, na verdade, essas multinacionais que organizam, então, a globalização hoje, elas mostram, acima de tudo, o seu poder que está acima do poder dos próprios Estados. Então, isso é um ponto muito curioso que o texto apresenta aqui, né, a partir das multinacionais. Então, isso aqui é um ponto excelente para vocês estudarem com muita atenção. Porque tem dois aspectos fundamentais, né? O primeiro deles, então, segundo os dois autores, a Jessica Matthews e o Zygmunt Bauman, é que nenhum Estado pode resolver sozinho os seus problemas globais. Nem mesmo os Estados Unidos podem, por exemplo, invadir a China e obrigar todos os chineses a parar de usar automóveis para resolver os problemas ambientais do mundo. Menos ainda a ideia de que justamente isso aconteça dentro dos Estados Unidos, uma invasão chinesa, né? Então, eu acho que esse é um ponto bem interessante para estudar essa problemática acerca da globalização dos mundos, sejam os mundos dos países mais ricos ou dos países mais pobres, né? Então, o Estado passa a ter dois papéis econômicos: evitar medidas que mexam demais com a economia e ajudar as pessoas a evitar ou sobreviver diante das piores consequências da globalização, né, que é a pobreza que eu falei para vocês agora há pouco. Esse mapa aqui é muito curioso, né, porque no fim das contas, né, a grande questão é que os países mais pobres, né, de modo geral, aqui a gente vai colocar de forma muito evidente os países africanos, aqui o mapa evidencia bem isso, né, essas pessoas tentam migrar e sair da sua condição, seja em função de conflitos étnicos, seja em função da pobreza, de outras situações, elas saem da sua cidade natal, da sua terra natal, e vão tentar a vida então na Europa, mas através de navegações muito fracas, digamos assim, né? Essas embarcações, para ser mais exato, são muito fracas e muitos acabam naufragando ou morrendo. Então, por isso esses pontos em vermelho mostrando situações nas quais algumas pessoas tentaram fugir, tentaram viver uma vida diferente fora do seu país, principalmente aquelas de origem africana, para viver na Europa, e acabaram morrendo nesse processo, né? Então, o que é muito interessante destacar aqui também, né? Existe um autor turco chamado Dani Rodrik, e ele vai tentar mostrar, afinal de contas, quais são os grandes desafios da globalização hoje, né? De modo geral, ele vai trabalhar 3 temas importantes. Ele vai chamar isso de trilema. O que é bem interessante perceber? Primeiro, que nunca vai existir um equilíbrio pleno entre globalização e democracia. Então, esse é o ponto mais importante. E a soberania nacional também, ó. Então, nunca existe um equilíbrio perfeito dessas 3 coisas. Então, ou nós alcançamos a globalização bem, ou nós alcançamos a democracia bem, ou nós alcançamos a soberania nacional bem. Essas 3 coisas nunca são equilibradas, sempre se dá evidência a uma coisa e menos a outra. Então, esse é um ponto bem interessante aqui. Aqui vale lembrar, então, para finalizar um pouco a nossa temática de hoje,
que, graças à globalização, então, nós também temos o nascimento de movimentos sociais globais. Nós vamos trabalhar também no outro tema de uma outra aula essa questão, e eu acho que é bem importante destacar que nós temos, então, grandes organizações mundiais, ONGs, que trabalham em prol de determinados grupos sociais. Então, o mais famoso de todos que a gente conhece aí facilmente deve ser o Greenpeace, a WWF também, que lutam, né, em prol da defesa do meio ambiente e dos animais, né? Nós temos também outras voltadas ao auxílio de pessoas carentes, na África, principalmente do ponto de vista dos Médicos Sem Fronteiras. Acho que é uma das mais famosas e mais bonitas, né, que eu conheço, que trabalha em prol da defesa das pessoas que estão doentes, principalmente na África, não é? Nós temos então também outros movimentos que se chamam movimentos ou antiglobais ou alterglobais. Nesse sentido, são movimentos que tentam defender a circulação e o equilíbrio da economia, tentando defender, acima de tudo, o interesse das pessoas mais pobres e mais limitadas financeiramente, né? Então, isso é uma coisa bem interessante para destacar aqui, para enfatizar a importância desse valor e dessa simbologia, né? Nós temos também aqui, rapidamente, o perfil do Octaviani. O que é muito curioso é que pouco se estuda, por mais que seja um cara absolutamente importante, pouco se fala, pouco se questiona acerca do pensamento deste autor, por mais que ele seja muito importante dentro da sociologia. Em linhas gerais, dentro do curso de sociologia propriamente dita, ele é muito estudado, mas fora dele ele é pouco apresentável, pouco falado. Até Milton Santos é mais conhecido do que ele, né? Aqui, então, para finalizar, eu diria pontualmente realmente o nosso conteúdo, nós temos, então, os desafios da globalização em nosso país, né? E, querendo ou não, aqui vai entrar aquela questão que nós falamos agora há pouco, acerca desse problema. O Brasil, para melhorar financeiramente, precisa de duas coisas. Melhorar a sua formação educacional dos seus habitantes, das pessoas que estão aqui, porque, vejam, de um modo geral, por mais incrível que pareça, os direitos trabalhistas brasileiros são melhores do que os direitos trabalhistas dos chineses ou indianos. Então, nós estamos à frente desses países do ponto de vista dos direitos trabalhistas, mas nós estamos muito atrás do ponto de vista da formação intelectual dos nossos trabalhadores, ou das pessoas que vivem no país. Então, nós temos um grande dilema, que é, de um modo geral, manter esses direitos trabalhistas e melhorá-los dentro do possível, por mais que houve agora recentemente a reforma trabalhista, e ao mesmo tempo nós melhorarmos também a condição intelectual do nosso povo, da nossa população. Então esse é o primeiro dilema bem interessante, né? Ao mesmo tempo, né, essa ideia do Brasil participar cada vez mais do Conselho Nacional, Conselho Mundial de Segurança da ONU, né? Então isso é uma questão muito importante para mostrar a presença do Brasil na manutenção da paz mundial. Então, isso é um ponto muito interessante. Além disso, o Brasil tem se envolvido cada vez mais no Mercosul, né? É um dos fundadores, né? Cofundadores do Mercosul, e também da relação com os BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, se eu não me engano. Então, nesse caso, esses países eles são marcados pela tentativa de melhorar sua posição mundial graças ao melhoramento da própria economia interna. Só que vale destacar, mais uma vez, o ponto 1, né? Para que se alcance esse nível, é preciso, acima de tudo, uma formação intelectual do povo, para que se melhore também isso, né? E o último ponto, né, é justamente a valorização e o cuidado efetivo com o meio ambiente brasileiro, né? Nós temos uma fauna e uma biodiversidade muito grande. E nesse caso, a gente precisa preservar e, acima de tudo, investir em pesquisas científicas acerca disso. Basta vocês pesquisarem rapidamente sobre biopirataria e vocês vão encontrar muitos materiais e muitos conteúdos que vão falar sobre isso, né? Muitos países estrangeiros que roubam as nossas fontes naturais, os nossos recursos naturais, para inventar coisas, criar coisas, e nós não temos nem noção disso, né? O Brasil não tem patentes com relação à criação de coisas que possam ser feitas a partir, efetivamente, dos recursos naturais que o Brasil tem. Então, isso é um ponto muito interessante. Por isso aqui, né, essa figura é tão interessante, né? O Senado desliga a motosserra para a questão do cuidado com o planeta, né? Aqui, para finalizar, apenas mostra, né, os grandes dilemas
que podem existir no globo, no planeta como um todo, não é? Com relação à crise de alguns países. Aqui é bem interessante para finalizar a história de que o povo grego não queria mais se submeter aos interesses da economia da União Europeia ou da economia mundial. E eles disseram não para defender os interesses propriamente nacionais da Grécia. Entretanto, qual é o grande dilema, né? Ao votarem contra, dizendo oxi, não, eles acabaram, acima de tudo, perdendo vários investimentos externos de vários países que estavam investindo no país. Então, isso é um grande dilema, ou seja, de um lado, os interesses da soberania nacional, os interesses nacionais versus a globalização. O que prevalece, né? Se, por exemplo, nós perdemos várias fábricas, como recentemente nós perdemos a fábrica da Ford no Brasil, né? Aos poucos vai entrar num grande problema aqui. Se esses países que têm multinacionais e investem no Brasil, é porque existe algum interesse econômico nisso. Até porque isso gera empregos, gera renda. Então, na medida em que certos benefícios não são dados a essas empresas, certamente elas acabam se desinteressando, o que gera mais caos, mais pobreza e mais desemprego. Então, esse é um dilema bem interessante na medida que a gente vai pensar toda essa problemática envolvendo a questão da globalização. Né? Então, aqui é um resuminho rápido, né? E essas questões finais aqui não precisam responder. Agradeço a atenção de vocês, bons estudos, e estamos aí quase no final da nossa disciplina de Sociologia. Um forte abraço e tchau, tchau.